Fala pessoal, tudo bem? Então hoje a gente vai trabalhar aqui mais um artigo que saiu no nosso site, né? Que nós publicamos, o que nós chamamos de nossa comunidade, do nosso tradicional artigo de segunda. Toda segunda-feira a gente disponibiliza lá um artigo sobre direito penal, processo penal, de forma gratuita. Ele é disponibilizado toda semana, sempre assuntos interessantes, né? Para advocacia criminal. Que traga alguma relevância, que te ajude a entender um pouco melhor aí o nosso sistema de justiça criminal. Então, o artigo que nós publicamos essa semana, ele traz 4 importantes decisões referente ao acordo de não persecução penal fixado pelo STJ e pelo STF. Como nós falamos, o acordo de não persecução penal ele é relativamente novo no nosso ordenamento, né? Um instituto novo no nosso ordenamento jurídico, porque ele entrou em vigor, ele foi inserido no nosso ordenamento no final de 2019, né? Então algumas coisas relativas à sua aplicação, né? Algumas coisas elas estão sendo delimitadas pela nossa jurisprudência, pelos nossos tribunais. Então vou destacar aqui esses 4 julgados, aqui essas 4 decisões que são muito importantes relativamente ao ANPP, que pode fazer diferença aí na sua atuação, no seu dia a dia como advogado. Então vamos lá. A primeira decisão, né, ela traz o seguinte, né, que a ausência de confissão no inquérito não impede o acordo de não persecução penal. Nesse caso específico, o Ministério Público ele negou o oferecimento do acordo de não persecução penal porque a parte, o acusado, o réu no processo, né, ele não teria feito a confissão na fase judicial, na fase policial. Então, como a gente sabe, né, um dos requisitos de validade para que seja oferecido o acordo de não persecução penal é que a parte ela confesse o cometimento daquele crime, né? Mas essa confissão ficou decidido pelo STJ na sua 6ª turma, que essa confissão ela não é a confissão feito na delegacia, né? Até porque na delegacia nós temos diante daquela situação, né? Quem vai oferecer o ANPP não é o delegado, né? Então, quem vai oferecer o ANPP é o Ministério Público. Então, não faz sentido que se exija uma confissão já na delegacia. Essa confissão, para se validar a oferta do ANPP, ela deve ser feita na fase judicial. Por quê? Porque lá também vai estar, além de ser do Ministério Público estar presente, que é o órgão competente para oferecer o ANPP, essa pessoa ela vai estar acompanhada de advogado já, né? O que na fase policial é uma faculdade, né? Na fase judicial é uma obrigatoriedade, então ela já vai estar acompanhada por um advogado, ela vai ser orientada de melhor forma por esse advogado, se é interessante ou não aceitar essa proposta de acordo de não persecução penal. Então essa é a primeira decisão, né? A não confissão na fase policial, ela não vincula o oferecimento ou não do ANPP. Essa confissão ela deve existir sim, mas na fase judicial. Então, outra decisão que é muito importante também relativo ao ANPP é que a confissão no ANPP não pode ser utilizada para condenar o réu. Então, também o STJ decidiu nesse sentido, né? Então, a pessoa ela confessou, o acusado, o réu, ele confessou que fez a confissão ali, né, judicial, para fim específico de receber o ANPP. E por algum motivo ele não cumpriu essas condições e o processo voltou a tramitar. O magistrado, o Ministério Público, eles podem utilizar dessa confissão feita única e exclusivamente para o fim de preencher um requisito do ANPP para fundamentar uma condenação dessa pessoa. O entendimento do STJ, acertadamente também, é no sentido que não, que essa confissão, ela é uma confissão, no entender deles, é uma confissão extrajudicial, não é uma confissão judicial. Então, logo, essa confissão, ela tem o único, exclusivo fim de preencher um requisito para o oferecimento do ANPP. Ela não pode ser aproveitada posteriormente para fundamentar uma possível condenação dessa pessoa. Então a gente tem que ter em mente isso também. Confissão para aceitar o ANPP tem somente esse fim e nada mais. Ela não pode ser aproveitada em nenhuma hipótese para prejudicar a pessoa do acusado, do réu no processo judicial.
Outra decisão importante também, essa é um pouquinho mais antiga, né? Mas mas que é bem importante também, é que o Judiciário não pode obrigar o Ministério Público a oferecer o acordo de não persecução penal. Então, como a gente vê ali, né, da letra do artigo 28A do Código de Processo Penal, o Ministério Público ele poderá oferecer o ANPP, né? Então, ele pode oferecer o ANPP caso a pessoa preencha os requisitos ali de alguma forma, mas ele entenda que não deve oferecer esse ANPP, esse acordo de não persecução penal, ele deve sim justificar de forma fundamentada, é um ato vinculado, por que ele não está oferecendo esse ANPP. O que não pode acontecer é que o magistrado, entendendo diferentemente do Ministério Público, determine ao promotor, se não, obrigatoriamente essa pessoa ela preenche os requisitos do ANPP, você tem que oferecer o acordo de não persecução penal. Isso o Judiciário não pode. Caso a pessoa entenda que ela faça jus ao recebimento do ANPP e o MP não o ofereça, ele pode fazer o recurso para o órgão superior do Ministério Público, né? Conforme o parágrafo 14, o parágrafo 14 do artigo 28, o artigo 28A do Código de Processo Penal. Mas o que não pode ocorrer é o Ministério Público, o magistrado, o judiciário, determinar que o Ministério Público ofereça esse ANPP. Esse ANPP, quem tem ali a prerrogativa de oferecê-lo ou não é o Ministério Público. Mas, como foi dito ali, caso o Ministério Público ele não ofereça, ele deve fundamentar ali no seu parecer por quais motivos ele não está oferecendo. E daí, caso a parte ache interessante, né, ela faz o recurso para o órgão superior do Ministério Público para analisar essa situação. E por fim, uma decisão bem recente também, essa decisão ela foi proferida de forma monocrática pelo ministro Ricardo Lewandowski, né? Ela não foi ainda confirmada pelo colegiado, mas que já tem previsão de que essa situação ela seja analisada em breve, que diz o seguinte, né? O ANPP deve retroagir aos processos iniciados antes da entrada em vigor do pacote anticrime. Então, foi definido de forma monocrática pelo ministro Ricardo Lewandowski que o ANPP ele deve retroagir até os crimes anteriores à entrada em vigor do pacote anticrime, né? A única coisa que ele fixou como impeditivo para que o ANPP não seja oferecido é a existência de uma sentença penal condenatória, né? Caso essa pessoa ela tenha sido condenada e essa sentença já tenha sido transitada em julgado, não cabe mais de forma retroativa aplicar o ANPP, ser oferecido o ANPP. Mas qualquer processo, mesmo antes da entrada em vigor do pacote anticrime, caso ainda não tenha tido uma sentença condenatória, é cabível sim o oferecimento do ANPP nesses casos, né? Ficou entendido na situação que o oferecimento do ANPP e a pessoa, o acusado, aceitar ou não o ANPP é uma norma mais benéfica para o acusado. Então, sendo uma norma mais benéfica para o acusado, ele faz jus ao oferecimento do ANPP para que ele avalie juntamente com seu advogado se deve aceitar ou não a proposta de acordo de não persecução penal. Então essas foram 4 decisões recentes referente ao ANPP, que com toda certeza aí para você que atua no direito penal, você que está começando no direito penal, atuar na advocacia criminal, é muito importante você estar por dentro dessas situações aí, porque no seu dia a dia prático você pode se deparar com alguma situação dessa. Também no nosso site nós temos um artigo falando sobre essas 4 decisões, né? Lá nós colacionamos trechos da decisão, temos os números dos processos ali, se for para você visualizar, pode ser que seja um pouco melhor do que nós só falando aqui, né? Então, se você quiser dar uma olhada lá no site, nosso site é www.luisflores.com.br. Além desse material, do nosso tradicional artigo de segunda, tem vários outros materiais lá gratuitos, e-book, webinário e muito mais. Então, convido você para conhecer o nosso site lá, dar uma olhada, com certeza vai ter algum material lá que vai te ajudar aí na sua jornada do advogado criminalista. Forte abraço, até o próximo!